Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 21 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, o comandante do CPI-6, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e também o colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista, como comentarista, ele que é mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Novo sistema de ônibus ganha força no Litoral Sul. No Estadão, PT e PMDB são adversários em estados com 75% dos eleitores. O semanal Boc News, eleições 2014, redes eleitorais. No Santa Portal, Fluminense vence Santos por 1-0 em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. No G1 Santos e região, suspeito de pedofilia é preso no litoral de São Paulo. No portal da UOL, Conselho de Segurança da ONU pede fim imediato de hostilidades em Gaza. A revista Veja traz na capa a culpa de Putin. Chico. Obrigado, Paula. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater segurança pública. Uma das principais prioridades do país e uma das principais reivindicações da população. Certamente vai ser um dos temas principais, inclusive, do processo eleitoral que se avizinha, seja no âmbito estadual, seja no âmbito nacional. E essa questão da segurança, algo ressalta de imediato no debate, na reflexão em torno do tema, que são duas gravíssimas questões que o país enfrenta. O tráfico de drogas, de entorpecentes e o contrabando de armas. Estes são os inimigos modernos da pátria e precisam ser combatidos e enfrentados com inteligência, não apenas pela Polícia Federal, mas quem sabe até pelas próprias Forças Armadas no combate a esse tipo de crime junto às fronteiras do país. Principalmente o tráfico de drogas, esse verdadeiro flagelo social que afeta e atinge todo o país. No programa de hoje nós vamos debater questões como essas, entre outras também relevantes, como a criação aqui na nossa região do Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP. Sobre tudo isso, o nosso convidado de hoje, o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, vai falar, mas assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. A previsão para esta segunda-feira é de sol com algumas nuvens. A temperatura continua mais amena. A mínima chega aos 12 graus e a máxima aos 23 em Santos. As ondas podem chegar a meio metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o comandante da Polícia Militar na região da Baixada Santista, Vale do Ribeira, até a divisa com o Paraná, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus. Voltamos já. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 21 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, que é o comandante do CPI 6, vale dizer, o comandante da Polícia Militar na nossa região metropolitana da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, até a divisa com o Paraná. Também participa como comentarista o colega jornalista, professor mestre Marcos Vinícius Batista. Coronel, eu gostaria de começar essa entrevista exatamente falando sobre o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, BAEP, que foi criado agora recentemente no CPI 6. Eu gostaria de saber exatamente como vai funcionar o BAEP, quantos homens conta esse batalhão e que tipo de ações ele vai enfrentar e combater. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, senhor Francisco. Bom dia, professor Marcos. Mais uma vez agradecemos a TV Santa Cecília, a Polícia Militar agradece a oportunidade de vir prestar contas de suas ações à sociedade, principalmente aqui a população da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Já havia um estudo diante da necessidade da criação de um efetivo diferenciado aqui. Modernamente nós não usamos mais a expressão tropa, ficou conhecido até mesmo por filmes, tropa de elite, algumas ações especiais, mas nós falamos que é um efetivo diferenciado, que é um batalhão de ações especiais. Primeiro, a atuação desse batalhão ela é regional, é um grande benefício para as cidades todas e para as nossas atividades. Por meio de um decreto do dia 17 de julho, agora da última quinta-feira, o governador do estado, então, ele promulgando esse decreto, o decreto equivale à certidão de nascimento desse batalhão, como as empresas que elas nascem juridicamente a partir da emissão da sua certidão de nascimento de pessoa jurídica. Então, nesse momento, o decreto, ele consagra que foi instituído. E nós vimos, diante da possibilidade de termos a criação desse batalhão, já nos preparando, inclusive com a transferência de alguns policiais militares para a região e também internamente, para que quando houvesse a promulgação do decreto, iniciássemos o grande desejo nosso, já desde o primeiro dia, as atividades desse batalhão. Então aproveitamos os momentos, sobretudo esse período da Copa do Mundo, já para ir fazendo uma prévia seleção dos policiais militares, um treinamento, e iniciamos as ações neste final de semana, e até mesmo já houve um emprego efetivo dessa tropa. Nós tivemos no último sábado uma quadrilha que atuou no Vale do Ribeira, na cidade de Juquiá, e explodiu um caixa eletrônico. E havia todo um trabalho de inteligência, de monitoramento por conta da Polícia Militar, e no sábado, por volta do meio-dia, por meio de uma denúncia que chegou pela população, nós agradecemos muito a essa participação de toda a comunidade, a cooperação com a Polícia Militar, permitiu que houvesse a prisão de parte dessa quadrilha, nas proximidades ainda. Então recuperamos dinamites, apreendemos dinamite, parte do dinheiro já foi recuperado, veículos utilizados e principalmente a identificação desses indivíduos. E eles embrenharam-se na mata da região e a existência o início do BAEP funcionando já permitiu o deslocamento de 3 pelotões, são frações constituídas de 5 a 6 viaturas com 20 homens aí para essa região e permaneceram em apoio à unidade, o 14º BPMI, que é a unidade responsável pela região
sul a região sul não, mas o Vale do Ribeira e complementarmente. Então foram feitas ações de bloqueio e incursões na mata também na tentativa de localizar esses indivíduos. Houve a apreensão de mais um pouco de material e essa quadrilha já está desarticulada, né? Então essa principal forma. As ações aí, a missão constitucional da Polícia Militar é a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. As ações do BAEP são ações que se enquadram nessas atividades, porém com uma efetividade maior. Diferenciamos. O policiamento territorial, assim chamado, atende à demanda do 90, as ligações dos cidadãos pedindo a presença de viatura para qualquer tipo de situação, desde um conflito familiar, o que nós chamamos de desinteligência, ocorrências de perturbação do sossego, enquanto que a constituição do BAEP para ocorrências de alto risco, de maior gravidade. Sim. Então são as principais ocorrências de roubo, combate ao tráfico de entorpecentes, as ações contra o crime organizado, as quadrilhas, as ocorrências como essa que nós citamos aí. Então essa é a forma de atuação diferenciada. Além do que, é um efetivo que será capacitado, está em fase de treinamento para ações de controle de distúrbios civis, ações também para desinterdição de vias de bloqueios, bloqueios em via, em rodovias. Qual é o efetivo do BAEP? O efetivo do BAEP, ele inicia-se com 368 homens, advindo da mobilização das forças táticas das cidades de Santos, de São Vicente e do Guarujá, mais o canil setorial de Santos e também o destacamento de cavalaria do Guarujá. Temos também a integração de um pelotão de ROCAM, das ondas ostensivas com apoio de motocicletas. Mas ainda não está definido o efetivo do BAEP, porque uma portaria do comandante-geral irá definir qual o efetivo e a quantidade de viaturas também. Marcos, bom dia. Obrigado pela presença, Marcos, mais uma vez. Chico, bom dia, Coronel. Bom dia. Obrigado pelo convite, Chico. Coronel, qual foi o critério, qual vai ser o critério de escolha desses policiais, né? E para o telespectador que está em casa, né, que é um telespectador muitas vezes leigo no assunto da segurança pública, e aí o batalhão foi chamado de tropa de elite pela imprensa, né? Aí eu pegando esse exemplo que o senhor mesmo mencionou do filme, né, para o telespectador, como é que ele vai perceber a diferença ou as semelhanças, pegando como referência o próprio cinema e o BOP do Rio de Janeiro? Vai ter semelhanças com o que acontece no Rio de Janeiro? E qual é o critério de escolha dos policiais? Ok. Primeiro, o filme é uma ficção, né? Então pode ter até sido baseado em uma história, alguma coisa, mas tudo aquilo que a população assiste faz parte, é uma ficção. Nós trabalhamos com a realidade, com as missões constitucionais da Polícia Militar, repetindo que é a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública dentro dos limites da legalidade, que é a principal referência nossa. Então, a lei é o que dará o nosso direcionamento. O critério de escolha, primeiro, é o voluntariado. Os policiais se apresentam, obviamente, passarão por uma capacitação, um treinamento, e aqueles que estiverem dispostos a aceitar as condições que esse tipo de missão lhes impõe, então permanecerão, e desde que haja uma condição física adequada e uma condição técnica também. Retornando ao exemplo deste final de semana, quando eu determinei o deslocamento dessas equipes para a região do Vale do Ribeira, nós não nos preocupamos em saber se esses policiais já estavam ou não alimentados, se a condição do tempo era de frio ou não, se ele estava. Ele tem que estar pronto para agir e reagir em qualquer ação. E isso demanda um desprendimento pessoal muito grande, uma abdicação de horas de folga, de situação, ele tem que estar pronto. Então, o primeiro critério é o voluntariado. E depois o comandante do batalhão, ele tem definido o que nós chamamos de perfil proficiográfico. Então, são alguns traços colocados então para a escolha desses policiais, mas sobretudo a capacitação técnica, o uso, o manejo de armamento, todos os treinamentos, alguns cursos. Nós teremos que mandar esses policiais aqui fazer cursos em São Paulo no policiamento de choque, quem sabe até fora do estado também, para que
haja uma melhor condição de emprego, que seja mais eficiente a ação. Mas o primeiro critério é o voluntariado e a aceitação das condições que serão determinadas pela própria missão. Agora, Coronel, quais as diferenças entre o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP, e a Tropa de Choque e a Rota? Há diferenças? A Rota é uma atividade assim desempenhada, né? As rondas ostensivas Tobias e Aguiar tem origem na década de 70, diríamos que o principal carro-chefe do primeiro batalhão de polícia de choque, o primeiro batalhão Tobias e Aguiar, que é um dos batalhões integrantes do Comando de Policiamento de Choque na capital. O Comando de Policiamento de Choque age em todos os 645 municípios do nosso estado, tendo hoje 5 batalhões. O primeiro batalhão de polícia de choque, que a especialização deles, a atividade, o policiamento por meio da rota. O segundo batalhão, que faz o carro-chefe do segundo batalhão, é o policiamento em estádios. O terceiro batalhão de choque tem a especialização de controle de distúrbios civis, e o quarto congrega o Canil, o COI e o GAT. Então, e temos ainda o Regimento de Cavalaria 9 de Julho. Esse é o complexo do Comando de Policiamento de Choque. Então, assim, as atividades que serão desempenhadas aqui tem um patrulhamento similar, doutrinário, ao do primeiro Batalhão de Choque e Rota, mas podendo desempenhar localmente as primeiras ações com toda a complexidade hoje que o policiamento de choque faz. Então, nós teremos o policiamento em estádios de grandes eventos esportivos, a atuação por meio do programa ROCAM, que também o segundo Batalhão de Choque faz isso com motocicletas, e a especialização do emprego de cães e também do destacamento montado. Então, ou seja, todas essas atribuições serão feitas pelo BAEP aqui na região. Exatamente, localmente. Marcos. Coronel, o senhor falou 2 vezes em controle de distúrbios civis. Ok. Né? E uma das grandes polêmicas em torno da Polícia Militar de um ano para cá são as manifestações, os protestos, né? Começaram em junho do ano passado e tal. Muitas vezes a polícia é acusada de ser muito violenta no controle desses protestos. Como é que vai ser a atuação do batalhão? Haverá algum tipo de treinamento específico para os policiais no sentido de atuar nesse tipo de cenário, nesse tipo de situação? Sim, faz parte das atividades, atuação de emprego do chamado choque ligeiro, né? Choque ligeiro, então emprego rápido de uma ação de controle de distúrbios civis com o uso dos equipamentos, dos recursos, né? São meios, equipamentos de menor letalidade, empregados justamente para lidar também com esses conflitos. Nós verificamos aqui na Baixada Santista, durante o período em que eu comando, que a sociedade, que as comunidades aqui da Baixada Santista não têm essa característica da manifestação violenta, do emprego, como a gente vê na capital. Mas esse efetivo estará habilitado para eventuais ações que sejam necessárias, o emprego desses equipamentos. Até mesmo sobre esse tema, eu citaria e até recomendaria a toda a população fazer a leitura de um artigo da professora da USP em História também, a Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira. Ela traz um tema, um artigo muito interessante sobre crise de representação do Estado, crise de representação. E ela fala sobre as manifestações e trazendo a toda a sociedade o que ocorre nesse momento. Então ela coloca que a democracia é interminável e que cada vez mais as pessoas estão procurando o espaço, exercer os seus direitos, como se muitas pessoas, muitos grupos estivessem ocupando um palco e começa a haver o atrito, né, E ela fala sobre a crise de representação do Estado, se a sociedade quer ou não a presença do Estado ali. Então é interessante a forma que ela aborda a questão, mas ela sempre fala sobre a presença do Estado. O Estado ainda como regulador da sociedade, detendo o monopólio da força. Mas a ideia é que a Polícia Militar, e principalmente falo sobre né, em relação ao nosso comando aqui, é que a polícia ela leve proteção às comunidades. A sociedade hoje, ela escolheu não viver em comunidade única, tendo uma unidade comum, vamos assim dizer. A sociedade está segmentada em diversos grupos. Então nós queremos levar proteção a todas as comunidades aqui da região. Queremos representar o bem.
aonde o BAEP for, aonde uma viatura da Polícia Militar estiver, deve ser a representação em combater o crime. Entendemos que o bem estará instalado e ele instalado não permitirá a ação do crime. Então, mesmo que haja a necessidade da presença desse efetivo numa manifestação, nós estaremos capacitados a, dentro do limite da legalidade, exercer esse papel desejado pela sociedade. O BAEP aqui na região está sendo comandado pelo Major Olímpio Ferreira Magalhães. Exato. É o comandante do Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP, aqui na nossa região. Agora, o senhor falou também, coronel, com referência à questão do tráfico de drogas, quer dizer, que também caberá ao BAEP o combate, o enfrentamento do tráfico de drogas, do tráfico de entorpecentes, que na nossa região não difere da situação em todo o país. De que forma, de que maneira, que tipo de ações efetivas o BAEP pretende fazer com relação ao tráfico de drogas? A competência constitucional para atuar na repressão ao tráfico de drogas e principalmente o tráfico internacional de drogas é da Polícia Federal. Sim. E as nossas ações, elas são ações efetivas, decorrem da competência de prender em flagrante. Qualquer um do povo pode, então, a Polícia Militar, diante de uma cena em que hoje, cada dia mais, não está sendo incomum encontrarmos o comércio, ao varejo do tráfico de entorpecentes, a melhor forma, a forma de atuação mais otimizada será a partir de um trabalho de inteligência, de levantamento de informações, essas quadrilhas de traficantes. Também a nossa região, ela, além de ser contemplada pela rodovia, pelo porto, isso parece que atrai essa acaba favorecendo esse tipo de ação ilícita. Né? Então, a integração com o Ministério Público, por meio do GAECO, e também com a Polícia Federal, a troca de informações aí, isso permite a maior mobilidade das polícias e agindo conjuntamente com a Polícia Federal. Nós temos algumas apreensões já realizadas aqui, são de trabalho conjunto com a Polícia Federal. Marcos. Coronel, o senhor estava explicando essa relação com a Polícia Federal, a questão do tráfico de drogas, e na semana passada houve a execução da Operação Bate-Bola, né? Divulgada amplamente aí na imprensa por conta das ligações do PCC com membros-chave da organização no Paraguai, nos Estados Unidos, controlando aí distribuição e finanças do PCC, né? E nós somos, por conta da questão do transporte, elemento importante aí na cadeia de produção e distribuição de drogas. Como é que fica a relação do comando aqui da região da Polícia Militar nessa situação no que se refere ao primeiro comando da capital, né? Santos muito próximo de São Paulo, né? Nessa questão das drogas, o diálogo entre as organizações. Mas eu pediria que o senhor respondesse no próximo bloco. Tá, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Segunda fase do Campeonato Paulista, segunda divisão. A Portuguesa Santista lutando por uma vaga na final. Acompanhe a classificação e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio
Ermita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta. Universidade Santa Cecília. Promoção. Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 21 de julho. Hoje recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e o colega jornalista, professor mestre Marcos Vinícius Batista, que no bloco anterior, o coronel deixou uma questão com referência à Operação Bate-Bola, recentemente com relação ao combate ao tráfico de drogas, enfim, e essa questão todas as organizações criminosas e a repercussão aqui na nossa região. Bom, essa operação foi uma operação desencadeada pela Polícia Civil no estado de São Paulo, sobretudo na capital e Grande São Paulo, que resultou na prisão de cerca de 40 indivíduos ligados às organizações criminosas, direcionamento a essa facção que age dentro e fora dos presídios. Obviamente isso decorre de um trabalho de inteligência, de um trabalho hoje cada vez mais as polícias têm feito o monitoramento, interceptações telefônicas dentro dos limites legais, a atuação do Ministério Público no combate às organizações criminosas. Isso vai facilitar e favorecer principalmente a quebra do regulador, vamos dizer, financeiro, da sustentação financeira dessas quadrilhas. Então, sem o envolvimento do Ministério Público, a presença, a atuação conjunta com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com as polícias aí, os resultados eles podem não ser favoráveis, mas nesse momento, todos esses órgãos envolvidos, todos esses poderes estão envolvidos no combate às organizações criminosas. E aqui na nossa região não deixa de ser diferente. Nós temos um estreitamento de contato com o Ministério Público, vamos cada vez mais nos aproximarmos aí para que as ações, inclusive a fundamentação jurídica para eventual pedido de expedição de mandados de busca aos nossos juízes que podem deferir, também vão facilitar o trabalho conjunto e a ação desse batalhão. É uma das formas de emprego. Coronel, na esteira dessa discussão, há algum local aqui na região metropolitana, algum bairro que a Polícia Militar não entre? A Polícia Militar, como dito numa das oportunidades na entrevista aqui, ela tem ação legal em todos os 645 municípios do nosso estado. Apenas os locais em que, por restrição de ordem legal, nós devemos ter uma atuação respeitada, novamente a lei, vamos assim dizer, o ambiente da Câmara Municipal da cidade de Santos. O poder de polícia ali dentro é exercido pelo seu presidente. Sim. E nesse momento, quando acionados eventualmente, nós vamos agir enquanto polícia. Demais, em relação à segurança pública, não há local em que a Polícia Militar seja impedida por lei ou pelo ordenamento jurídico de entrar. Realmente, há locais de alto risco, de um confronto quando dá presença. Então, a Polícia Militar adentra em algumas comunidades com todo um planejamento, com toda uma preocupação, porque o risco pode comprometer, inclusive, a vida de terceiros. Nós não queremos isso. Então, uma das características do Batalhão de Ações Especiais é lidar com situações de alto risco. Por isso é que os policiais militares têm que ter a consciência e aderirem voluntariamente aí. E nós estamos conversando muito com o comandante do BAEP, fazendo visitas técnicas e seguindo a doutrina para minimizar o risco de confrontos e também que desses confrontos possam decorrer qualquer tipo de violação à integridade física ou à vida de terceiros. Sabemos então do risco das ações serão planejadas, mas não há local hoje, eu digo para os senhores, dentro da região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, que a Polícia Militar não esteja entrando. Em alguns locais houve confronto, já como dito aqui, até infelizmente com o resultado do óbito, mas nós estamos adentrando em todas as comunidades. Muito bem. Marcos. Coronel, recentemente saíram os dados da Secretaria de Segurança Pública e esses dados apontavam um crescimento preocupante no índice de roubos, né? E Santos estava entre as cidades do estado aí com maior crescimento nesse tipo de crime. Por conta desses dados, houve alguma conversa? Vai ser feita alguma ação específica
no caso do policiamento ostensivo, para tentar amenizar essa estatística nesse crime específico? Sim. Nós aguardamos o próximo dia 25 de julho agora, que é a data em que, mensalmente, a data escolhida, próximo dia 25, para a divulgação dos dados estatísticos da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública. Acompanho mensalmente todos esses dados. A forma de divulgação à população por meio da imprensa consolida o acumulado do período e muitas vezes não retrata o esforço nosso no mês a mês para a diminuição. Nos 3 primeiros meses, o primeiro trimestre desse ano, nós tivemos uma elevação dos dados não correspondendo aqui na nossa região à sensação de segurança, até porque a notícia que nós temos aí, por meio dos jornalistas, por meio da sociedade, é que a polícia está mais visível. Então, nós fomos impactados pela nova metodologia de se registrar um boletim de ocorrência, até mesmo um boletim de ocorrência eletrônico, e uma atipicidade das condições climáticas. Nós tivemos no primeiro trimestre, o verão aqui na Baixada foi um verão diferenciado, temperaturas médias em relação à série histórica 4 graus a mais, e também a ausência de chuvas, expondo por muito mais tempo a população turista na rua, e isso maior tempo também para a atividade criminal. Tudo isso nos preocupou. Em abril, com o advento da chamada DGEM, da Diária Especial por Jornada Extraordinária, em que os policiais militares passam a se apresentar voluntariamente para trabalhar no seu dia de folga e sendo remunerado por isso, nós ganhamos um grande aporte de policiais militares nas ruas. E eu comecei usando os próprios dados estatísticos, fazer uma confrontação mês a mês. E no que pese que os indicadores, sobretudo do crime de roubo, aumentou muito em todo o estado e no nosso país, desde o mês de abril, quando o efetivo de policiais militares de folga foi aplicado, comparando-se os dados de março para abril, abril para maio e, consequentemente, nós mostramos aí, talvez estatisticamente não seja a forma correta de falar, mas uma diminuição deste crescimento do número de roubos, né? Então, nós estamos numa curva descendente em relação a esse indicador, graças a esse esforço, todo o trabalho que nós estamos tendo. Referenciaria a cidade do Guarujá, que em janeiro chegou a ser considerada uma cidade de maior índice de roubo na nossa região. E aí, o Guarujá, seguidamente, 3 ou 4 meses, já está sendo uma cidade que está dentro das metas aceitáveis, que nós temos um referencial aí do máximo de roubos para a região, para que seja feito. A cidade de Santos é uma das cidades que sofrerá uma ação mais intensa do BAEP para diminuirmos também os indicadores de roubo na cidade de Santos, como a cidade de Praia Grande, que já as duas cidades, Força dos Comandantes de Policiamento Territorial, mais a aplicação desses recursos, já provocaram uma diminuição desses dados aí. Eu tenho acesso, até porque nós nos reunimos, mas aguardamos a divulgação pela CAP e no próximo dia 25, e certamente, se os senhores compararem, eu tenho as planilhas comparativas dos meses anteriores, desse mês, mas ainda por uma questão ética ainda não passamos, mas eu tenho condições de dizer o resultado do esforço da gente, que já provoca essa descendência. Qual é a cidade da nossa região, Coronel, onde a incidência da criminalidade é maior? Das 9 cidades aqui da Baixada Santista. Alguma que se destaque nesse aspecto, negativamente, digamos? Tem uma característica, principalmente de geografia, em que proporciona uma maior incidência de determinado tipo de crime. Nós estamos vendo que, em relação ao tráfico de entorpecentes, por exemplo, constantemente, ao ler os relatórios, nós estamos vendo que a cidade de Santos, a cidade de Praia Grande e São Vicente têm apontado uma quantidade importante do comércio de entorpecentes, principalmente provocado por menores. Os roubos estavam concentrados em Guarujá, que já uma diminuição muito grande, Santos, São Vicente e Praia Grande. E ações efetivas nos últimos
meses tem provocado uma forma de um enfrentamento mais eficiente nessas cidades aí. Não destacaria uma ou outra cidade, mas digo que principalmente o conjunto dessas cidades mais próximas aqui. Marcos. Coronel, o senhor falou agora da questão do tráfico de drogas, Santos, Praia Grande, e Santos discute já uns 2, 3 anos, de uma maneira mais importante, a questão do crack, né, do uso do crack. Tanto que a gente tinha mini cracolândias em Santos, 5, 6 pontos aí conhecidos de comércio de crack. E no ano retrasado se discutiu muito na imprensa a questão de uma variante do crack que seria o Oxy. E depois esse assunto saiu dos holofotes, né? Tem algum trabalho específico para a questão do crack e essa variante do crack desapareceu mesmo? Bom, o crack é considerado quase que o lixo de todas essas substâncias entorpecentes, né? Constituído historicamente como uma forma de se viciar a pessoa o mais rápido, né? Causa efeitos também muito nocivos à saúde. Visíveis rapidamente. Rapidamente, né? Vicia e bastante visível aí. E o trabalho da Polícia Militar em relação ao combate às drogas tem a atividade preventiva. Nós temos programas preventivos como o POERD nas escolas, a difusão às crianças aí de aprender a dizer não ao uso de drogas e o trabalho de repressão, sobretudo aos traficantes. O mapeamento dessas regiões onde se concentram essas pessoas que passam a viver numa condição de praticamente subhumana aí, exige a ação conjunta dos poderes públicos. Nós estamos acompanhando as iniciativas da cidade de Santos e de outros municípios também que têm tentado resgatar essas pessoas e colocá-las numa condição mais digna. É um trabalho difícil. Temos como exemplo a região da Cracolândia, na cidade de São Paulo. Um trabalho muito intenso aí. Não tenho registros efetivamente de apreensões pela Polícia Militar da outra droga, do Oxy, como também do LSD aqui. São situações mais pontuais, né? Então isso não determina uma ação. Nós aprendemos constantemente diversos tipos de... Diversos não, é o mais comum aqui, a maconha e a cocaína, a pressão. Mas qualquer tipo de droga que seja sendo comercializada, se tivermos conhecimento disso, nós vamos. Não diria que tem trabalhos específicos hoje. Tá certo. Coronel, peço sua licença, Marcos, mais uma vez. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 21 de julho. Hoje recebendo com muito prazer o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, que é o comandante da Polícia Militar na nossa região, e também o colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista. E neste bloco, que é o último do programa, Coronel, eu queria começar perguntando que o senhor fizesse rapidamente um balanço sobre a Copa do Mundo aqui na nossa região. Isso foi referência inicialmente a Guarujá, o número de roubos em Guarujá. Nós tivemos uma seleção da Bósnia hospedada em Guarujá, 2 seleções, Costa Rica e México, aqui na nossa cidade. Em termos de segurança, qual é o balanço que o senhor faz da Copa do Mundo? Fazemos um balanço muito positivo. As atribuições da Polícia Militar, tanto na cidade de Santos como no Guarujá, relativo à segurança dessas delegações e, sobretudo, a segurança da população, foi muito positiva mesmo, né? Nós até poderíamos fazer a brincadeira que a seleção da Polícia Militar ganhou a Copa do Mundo aqui na Baixada. Aqui na Baixada ganhamos a Copa. Ganhamos a Copa do Mundo porque cumprimos nossas atribuições sem nenhum incidente negativo, tanto em relação às delegações... Não houve qualquer incidente? Nenhum incidente, né, que tenha sido registrado, que tenha comprometido a segurança, quer seja nos centros de treinamento, no entorno dos hotéis, nos deslocamentos de escolta dessas delegações também. E uma grande preocupação que nós tivemos aí foi garantir a segurança da população, sobretudo nos dias de Jogos do Brasil, nos seus deslocamentos. Sabemos que muitas das atividades comerciais, a indústria, ela diminuiu ou quase parou sua atividade para que a população pudesse se deslocar tranquilamente para a sua residência. Então, nós tiramos os policiais do serviço administrativo, até policiais em formação, ainda dentro do critério técnico correto, nós aplicamos na rua. Temos um efetivo que sequer teve a oportunidade de assistir os Jogos do Brasil, porque estava na rua trabalhando durante todo esse período, né? E isso fez com que na nossa região não tivéssemos nenhum tipo de incidente, quer seja com as delegações ou com a população. Ou com os turistas também, nada. Também nada. Que bom. Marcos. Coronel, passando a Copa do Mundo, volta ao estado normal, quer dizer, esses policiais em formação saem das ruas, o administrativo volta para as funções administrativas. Então, há uma redução do efetivo depois da Copa do Mundo? Não haverá redução da atividade operacional da Polícia Militar. Esse final de semana, as pessoas que frequentaram a orla aqui de Santos, de São Vicente, também Guarujá e Praia Grande, viram os policiais em formação. Estavam distribuídos, estavam sendo aplicados, faz parte do seu estágio operacional. Nós continuamos com as 200 vagas de DGEN, ou seja, da oportunidade daqueles policiais que se apresentam em seu horário de folga. Apenas os policiais militares que tiveram suas férias suspensas, e as férias é um direito constitucional do cidadão, então, do trabalhador, em que não tivemos que remanejar essas férias para os outros meses, é o que vai ser a diferença aí. E esses policiais que estavam de férias, o somatório, o percentual deles, é o que representou o adicional específico para as escoltas das delegações e dos hotéis. Então não haverá nenhum tipo de redução de efetivo, né? Não teremos isso. Agora, o grande evento demandava uma otimização dos recursos humanos, assim como ocorreu com a imprensa, com as equipes de jornalismo que nós passávamos pelo Gonzaga e tinha 24 horas por dia aquelas equipes de profissionais. Então, esses profissionais também têm direito às férias, ao descanso, e não há necessidade daquela presença maciça e ostensiva ali. Mas queria dizer à população que o grau de eficiência que nós demonstramos durante o período da Copa do Mundo será mantido na nossa região, como nós temos procurado fazer isso. Coronel, na sexta-feira passada, aqui no Jornal em Foque, nós tivemos a participação do administrador regional da área continental, Coronel Cláudio Marques Trovão, que foi inclusive comandante do policiamento aqui na região, foi secretário de segurança e tal. E ele lá, a população da área continental de Santos, que reúne algo em torno de 5.000 pessoas em alguns bairros, reclama um pouco da questão da segurança. Ou seja, de que o efetivo do policiamento militar é pequeno em relação para oferecer aquela cobertura toda da área continental de Santos e de todos os seus bairros. E o próprio coronel Cláudio Trovão também se ressentiu e está fazendo gestões no sentido de verificar, junto ao comando com o senhor, a possibilidade de reforçar aquele efetivo da área continental. Isso é possível?
Eu tive contato com o administrador regional, o Coronel Trovão, tive contato com líderes comunitários, visitei a região do Caruara, Monte Cabrão, conversei com integrantes daquela comunidade. O policiamento estava sendo executado pelo parte do efetivo da cidade de Bertioga, que era o 21, mas a responsabilidade hoje territorial é do 6º Batalhão aqui de Santos. Por conta disso, em acatamento a toda a legislação, a resolução do secretário de Segurança Pública, eu determinei que o policiamento passasse a ser feito por policiais militares da cidade de Santos. Inclusive, tivemos reunião no gabinete do prefeito, com o senhor prefeito, e fiz algumas sugestões para ele que pudessem otimizar, afiliar policiais militares àquela região, né? Como a extensão até de um prolabore pago pela própria prefeitura de Santos. Uma atividade delegada, de repente? A atividade delegada, ela é uma ação em parceria com o município e que, havendo a motivação para a aplicação desse recurso, pode ser aplicado sem dúvida nenhuma, que a fiscalização, sobretudo do comércio ambulante, de posturas municipais. Mas o comandante do 6º Batalhão já tem feito operações pontuais, até porque estava havendo uma concentração muito grande de jovens ali reunindo-se em bailes, em coisas que perturbassem a comunidade. Então, a aplicação dos recursos hoje vai ser feita da mesma forma que em outras áreas da cidade de Santos. Marcos. Coronel, o senhor falou no bloco anterior, né, o senhor mencionou um artigo de uma professora da USP, que falou da questão da crise da representação, né? E muitas vezes se discute, inclusive academicamente, também na imprensa, né, a relação da polícia militar com a comunidade, né, em que a impressão que eu tenho é que há uma relação contraditória, né? Quando as pessoas falam dos policiais individualmente, elas entendem a dificuldade que é ser policial no Brasil, né, do ponto de vista salarial, de armamento, de estrutura. Mas essas mesmas pessoas, quando discutem a polícia militar como instituição, né, a veem como uma espécie de vilão, representação do Estado, né, por exemplo, violenta na contenção de protestos, muitas vezes violenta na abordagem, né? Como é que o senhor vê, já que o senhor falou da questão de representação do policial como agente do Estado, né, como o senhor vê essa relação com as pessoas? Bom, citando a própria professora, e como eu referenciei aqui, a sociedade hoje, ela está constituída de comunidades, né? Então não há uma unidade comum na sociedade. E as pessoas buscam os seus direitos, as suas liberdades aí. Usando exemplos aqui da nossa região, nós temos a divisa de Santos com São Vicente, o emissário, um grande parque aberto a todas as famílias ali, e houve a necessidade já de agirmos até mesmo com uma força mais intensa, uma energia maior, para evitar que o direito de outras pessoas estivesse sendo desrespeitados por jovens ou no consumo de entorpecentes, ou no consumo de bebida, e agredindo, então, praticando roubo a outras pessoas. Nesse momento, a Polícia Militar usa de energia, não pode ser confundida com a violência. A ação sem discutir a ideia, mas a manifestação de direito democrático das pessoas. A violência não faz parte da democracia. A violência originada também por algumas vândalos que se infiltram dentro dessas manifestações. Nós devemos ter uma capacidade de reação, né, de reação forte para praticar o chamado estrito cumprimento do dever legal. Então, eu vejo que não há assim a crise da representação do Estado em relação à aceitação do papel da polícia enquanto instituição. Me reportando novamente aqui, ainda a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, e a experiência de quase um ano que eu tenho aqui no comando, o comportamento da população da cidade de Santos, um comportamento bastante ordeiro, respeita-se muito o limite dos outros. E a Polícia Militar, eu vejo que a sociedade parece que interpreta o posicionamento da Polícia Militar aqui como um patrimônio, quer a presença da Polícia Militar cada vez mais
E há uma ligação importante dos diversos segmentos com a gente, tanto com o policial militar do ponto de vista individual, como conhecendo e reconhecendo a importância da nossa instituição aqui. Eu acho que o que determina muito é a própria comunidade, o segmento da sociedade. Agora, sem dúvida, nós reconhecemos a intenção de diversos setores aí em até mesmo quererem, sugerirem como solução para o crime, solução para o nosso país, a extinção das polícias militares. Nós temos visto isso, ou a desmilitarização, temas bastante complexos aí que eu acho que, pelo adiantado da hora, né? Sem dúvida. Também se discute muito a questão, por exemplo, da unificação das polícias, descriminalização do uso de drogas, enfim, tem temas. Mas eu queria terminar, Coronel, falta um minutinho apenas, queria terminar colocando você, como é que o senhor vê a possibilidade, por exemplo, de as Forças Armadas contribuírem, auxiliarem no combate ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas nas fronteiras, já que é inegável, a Polícia Federal não dispõe de efetivo suficiente para um desafio de tal monta. Primeiro, respeitado o papel constitucional das Forças Armadas, que é a defesa do nosso país, a defesa territorial do nosso país, e não a parte assim de crimes, né? Mas as Forças Armadas têm a sua área de inteligência em todos os setores, Marinha, Exército, Aeronáutica, e já está havendo uma interação, uma troca de informações. Ótimo. Então, sobretudo com informações. Sem dúvida, porque são os inimigos modernos da pátria, sem dúvida nenhuma, o tráfico de drogas e o contrabando de armas. Sim. Por isso, há necessidade de um esforço de todas as forças policiais no sentido de enfrentar esse verdadeiro flagelo social que são as drogas e também o contrabando de armas. Coronel, nós teríamos muito mais a conversar, Marcos, mas infelizmente somos limitados pelo tempo. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque. A Polícia Militar agradece e comemora, como eu disse aos nossos policiais militares, o nascimento de mais um filho da Polícia Militar aqui, que é o 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, um grande presente à comunidade da região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Nossos telefones 190 e 181 para denúncias têm sido muito utilizados pela população e permitido um aumento da nossa eficiência. Agradecemos a população por isso. Muito obrigado e boa sorte ao BAEP nesse trabalho inicial de Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Marcos, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Chico, agradeço pelo convite. Agradeço a ambos os convidados, agradeço a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.